Estamos na Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo com o vereador Paulo Fiorilo, da bancada do PT, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, atualmente presidindo a CPI dos Transportes na Casa. Vereador, que tipo de questões poderão ser respondidas ao término dessa CPI do Transportes? O que o senhor espera nesse sentido? Então, acho que a CPI ela tem um objeto muito claro, que é a discussão do custo do sistema, a partir do debate das planilhas e dos contratos que foram feitos ao longo desses últimos 10 anos. A ideia é que a gente possa chegar ao final, primeiro com a possibilidade de fazer com que as pessoas entendam as planilhas do transporte. Como é que se monta uma planilha para se chegar à tarifa? A planilha tem 30 anos. O problema é que ela foi feita por técnicos para técnicos. A gente quer fazer dela uma planilha para o indivíduo que usa o transporte público, que vive na cidade. Segundo, a possibilidade de apontar para a prefeitura mudanças que possam contribuir ou com a redução ou com o congelamento ou uma readequação do custo da passagem de ônibus. Nós estamos discutindo os contratos, nós discutimos os aditivos e fizemos o debate também das planilhas e estamos fazendo sobreposição de linhas da permissão da concessão e da MTU e também discutindo a integração metrô, CPTM e SP Trans. Então, acho que essas questões todas, elas podem, ao final, ajudar a indicar caminhos para a prefeitura, buscando melhorar a qualidade do transporte, ter uma tarifa adequada e ter um resultado positivo para a cidade. Acredito que com o ambiente da sociedade, nesse momento, então é possível deixar de existir esse conceito de que a questão da planilha e do transporte público em São Paulo é uma grande caixa preta, digamos assim. E com isso pode melhorar os paradigmas das próximas licitações? Eu acho que a ideia é que a gente possa terminar com esse conceito de caixa preta, se é possível dizer isso. Até porque você tem uma dificuldade grande do ponto de vista da interpretação técnica dos dados, né? E isso pode transformar a planilha numa coisa mais fechada, hermeticamente, e transformá-la numa caixa preta. Se a gente conseguir colocar luz, por exemplo, a São Paulo Transporte já se comprometeu em produzir uma cartilha explicativa, transformando aquilo que é técnico em uma linguagem mais adequada. Segundo, se você fizer isso, você consegue resolver um problema que é a planilha. A outra discussão é do processo de licitação que foi cancelado e que deve ser retomado em seguida. A partir daí, você pode também trazer elementos para o processo licitatório que contribuam com o valor da tarifa, com a qualidade do transporte, com a fiscalização. Hoje você tem elementos disponíveis do ponto de vista da informática que podem contribuir muito com o controle, com as partidas, se elas estão sendo feitas conforme contrato, dá um pouco mais de segurança. Então, acho que assim, é possível passos concretos nesse sentido se a CPI apontar para a Prefeitura e se a Prefeitura entender que são mudanças necessárias. E esse é um caminho que talvez possa trazer novas empresas também para participar das licitações? Essa é uma pergunta que eu não saberia te responder. Por quê? Porque você tem um mercado, esse mercado do transporte, que é muito segmentado. Agora, nós vamos fazer uma audiência em breve, que tem uma empresa de Pernambuco que está entrando em São Paulo. E ela não participou ainda do processo licitatório, ela comprou uma empresa que estava falindo, que é a Paratodos. Eu acho que se a gente jogar a luz nesse debate do transporte na cidade, se você mostrar, porque o empresário não vai para um lugar se ele também não tiver lucro. Então, por exemplo, a discussão aqui do lucro é considerável. O empresário, a São Paulo Transporte divulgou um dado, é 6,48% de lucro. Então, ninguém vai entrar num lugar que ele não tenha garantia de retorno. Acho que se a gente jogar a luz nesse debate, talvez você possa trazer outras empresas para o mercado aqui da cidade de São Paulo, para disputar espaço. Agora, sempre é um debate que precisa ser feito com muita tranquilidade, com os elementos de transparência, do republicanismo, que ajudam a trazer ou a atrair empresas. A mobilidade urbana é um problema assim sério, né? Não é só um problema do transporte coletivo, do ônibus em si, que é a solução para
para grande parte da sociedade, mas hoje se vê investimentos na questão do metrô, monotrilho, bicicleta. Na sua visão de agora em diante, os investimentos públicos eles terão que ser voltados para um sistema multimodal? Acabou o tempo que os investimentos em transporte davam prioridade só para o carro, realmente? Não, acho que a cidade está enfrentando um momento em que a prioridade é o transporte coletivo. O problema de São Paulo é que, assim, infelizmente, o metrô em São Paulo, ele caminhou a passos de tartaruga. Se a gente tivesse investimento em metrô e CPTM, como a gente tem visto agora, possivelmente a rede seria muito maior, daria conta de transportar mais gente. A segunda coisa é a prioridade das faixas de ônibus. As pesquisas que saíram recentemente mostram claramente a aprovação. O Datafolha fala em 88% dos usuários de transporte e 77% dos usuários de carro. O Ibope fala em 93%. Então, acho que a medida adotada pela prefeitura é extremamente correta. Você democratiza o transporte. O ônibus carrega muito mais gente que um carro. Portanto, precisa ter prioridade. Agora, eu acho que só investir no transporte numa cidade como São Paulo é insuficiente ainda. Na realidade, você precisa mudar a lógica. É preciso a prefeitura ser indutora de uma política de desenvolvimento regional, gerando emprego perto da moradia das pessoas. O prefeito Fernando Haddad tem proposto isso na discussão do Arco do Futuro, que é levar emprego para a Zona Sul, para a Zona Norte, para a Zona Leste, evitando que as pessoas tenham que fazer todo dia uma viagem de ida e de volta, que acaba perdendo 2, 3 horas de vida por dia. Uma outra questão, nesse período todo, recentemente a Folha de São Paulo publicou que a cidade pagou 3 bilhões de reais às empresas do setor de ônibus, além dos repasses já feitos enquanto subsídios, né, entre os anos de 2007 e 2012. Essas informações elas também estão sendo levadas em conta pela CPI, pagamentos anteriores? Não, essas informações são da CPI. A CPI disponibilizou essas informações mostrando. A prefeitura ela tem um custo do sistema em 2012 de quase 6 bilhões. O que a CPI mostrou é que o valor dos aditivos entre 2005 e 2012 eles cresceram muito. Então, só para dar uma informação. Em 2010 foram 400 milhões, em 2011 600, em 2012 800 milhões para a concessão, para as empresas de ônibus. Isso tem se mostrado inviável para o sistema de transporte e para a própria prefeitura arcar. Até porque ela já gasta de subsídio mais de 900 milhões, 953. Então você tem um valor extremamente alto. O que nós estamos apontando é que a prefeitura precisa discutir os aditivos. É preciso talvez ter uma trava, dizer assim, não, aditivo a gente vai gastar tantos milhões por mês, o que é suportável para o orçamento da prefeitura e o que é razoável para melhorar a qualidade do transporte. Esse é um debate necessário. Os 3 bilhões é o que se acumulou ao longo desses de 2005 a 2012. Ok. Para acompanhar a CPI, tem um site, um hot-site, um site específico, então, um link? A CPI ela é aberta às reuniões, todas as quintas-feiras, às 10 horas, no plenário da Câmara. Todas as informações, todos os documentos estão disponibilizados também no sítio da Câmara, no endereço www.câmara.sp.gov.br, no link CPI. E lá você pode fazer download, pode buscar as informações que você tem interesse. Então, desde o início a gente disponibilizou todas as informações. E pela internet você também pode acompanhar as sessões ao vivo pelo link da Câmara. Ok, mudando um pouquinho o assunto, vereador. Como membro da Comissão de Finanças da Câmara, o que o senhor espera da inovação para o orçamento de 2014? Qual o calendário para o orçamento plurianual de andamento dele, discussão dele? Bom, então, eu acho que assim... O orçamento de 2014 ele será elaborado a partir da discussão que nós fizemos da LDO, da Lei de Diretriz Orçamentária, que foi feita no primeiro semestre. A LDO, eu fui o relator, nós conseguimos construir uma lei que orienta a prefeitura à descentralização, a tentar dialogar o máximo possível com as regiões mais carentes, com aquelas áreas que precisam de um investimento maior. Isso só um minuto. Oi. E a LDO então indica uma elaboração orçamentária para descentralizar os recursos para as áreas mais periféricas. A segunda coisa é que a prefeitura fez todo um processo
de audiências públicas para discutir não só o orçamento, o retorno do plano de metas, os elementos que vão compor o PPA e também o orçamento. E a Câmara, que deve recepcionar o orçamento até o dia 30 de setembro, vai promover pela Comissão de Finanças as audiências públicas regionais e temáticas. Então devemos fazer em torno de 7 audiências, 7, 8 audiências regionais, na Zona Norte, na Leste, na Sul, no Centro, na Oeste. A gente está dividindo, na próxima reunião a gente deve definir e vamos fazer aqui na Câmara as audiências temáticas. Então, a ideia é que a gente possa fazer um amplo debate, não só do orçamento, também do PPA, e que a população possa participar. Nós queremos dar divulgação, colocar no site da Câmara, mas também fazer chamadas nos jornais, televisões, que possam atingir a população e ela começar a participar e entender a importância que tem a discussão orçamentária para a cidade e para ela, né? Em tese, aparentemente, pela primeira vez, a sociedade está mais interessada nos números, né, no caminho do dinheiro, no orçamento. Isso é interessante? Eu acho que isso é fundamental. Acho que assim, nós vimos aqui no Brasil, em especial em São Paulo, grandes manifestações em junho, mas manifestações que muitas vezes eram difusas os temas da pauta. Aqui, eu acho que se o munícipe entender que a prefeitura tem um determinado recurso e que precisa ser gasto, ele também vai entender a importância de acompanhar esse debate e de opinar onde deve ser destinado. Nós temos graves problemas na cidade, déficit de creche, nós temos problema com o transporte, com a saúde, e que eu acho que esse é o momento oportuno para fazer um pouco esse debate. Ok. Vereadora, nesses últimos anos a Câmara Municipal tem tido um histórico de desgaste assim, junto à população, né? Queixas de que a instituição não prioriza os problemas que afetam diretamente a qualidade de vida dos cidadãos e nem fiscaliza adequadamente o Executivo, né? O senhor acredita que isso possa ser revertido? Está no início de reversão? Eu acho que assim, a Câmara ela tem um papel importante na cidade, tanto do ponto de vista da fiscalização, mas também da produção de projetos importantes para a cidade. Essa semana a gente teve a informação de que o prefeito antes sancionou um projeto na questão das construções até 1.500 metros com relação ao habites. Então, são iniciativas importantes, várias outras vão ser aprovadas, discutidas. É óbvio que muitas vezes o munícipe olha e fala, mas para que serve o Poder Legislativo? Confunde o papel do Poder Legislativo como se fosse o Executivo, que tem que executar obras e tal. O Parlamento ele tem uma importância porque ele produz leis, ele vota leis, ele fiscaliza o Executivo e ele pode ser também uma porta para que a população dê a sua contribuição, tenha a sua presença garantida. Eu acho que tanto nas discussões do orçamento, como nos debates que a gente faz de CPIs, ou mesmo das audiências públicas de temas importantes, como a gente vai fazer do plano diretor esse ano, como a gente vai fazer de operações urbanas, eu acho que quando a população começa a participar, ela percebe a importância que tem. Eu acho que isso tem muito a ver com o sistema eleitoral. Nós precisamos fazer uma reforma política. A forma de escolher os parlamentares, na minha opinião, ela já se esgarçou, ela já perdeu o interesse. Então é preciso que haja de fato uma mudança. Infelizmente, o Congresso ainda não conseguiu pautar essa mudança profunda que poderia ajudar não só a resgatar a credibilidade do político e da política, que eu acho que é a mais importante, mas como também mostrar para a população que se você não tiver mecanismos funcionando democraticamente, dificilmente você conduz as suas demandas, resolve os seus problemas. Você pode cair, inclusive, numa situação que não é mais de democracia, que é de ditadura. Então, eu acho que é preciso ter clareza disso. E todas as manifestações democráticas são importantes para reforçar isso. O que nós não podemos ter são aquelas manifestações violentas que acabam não contribuindo com a democracia, ao contrário, acabam colocando em risco o sistema democrático, que o Brasil ainda vive um período recente. Se a gente considerar que a eleição direta para o prefeito, a primeira aconteceu quando o Jânio se elegeu em 86, 96, 2006, 27 anos. 27 anos. Então, nós ainda vivemos um período curto de democracia sem interrupção. Vivemos vários outros períodos, mas eu acho que isso que é importante, até para que as pessoas se sintam parte desse processo eleitoral e do processo de administrar a cidade.